A vida tem dessas ironias cruéis, não é mesmo? Enquanto você se gaba de que sua nova nora deu ao seu filho o que você tanto exigia, eu tenho uma novidade que vai doer bem mais do que suas palavras venenosas. Mas calma, vamos por partes. Existe em toda a família aquele que nunca erra e aquele que carrega todas as culpas. O que acontece quando, de repente, os papéis se invertem? Hoje essa realidade bateu à sua porta. Uliana acordou com os olhos pesados, mas o sorriso fácil ao ver a filha. Uma fadiga boa, daquelas que só quem ama sem medidas conhece. Você, que tanto falava em deveres, nunca soube o que é se doar de verdade. Ela tentou sim. Passou por médicos, exames, esperanças que se esvaíam. Mas para vocês, nada disso importava. A culpa era só dela, claro. Como se um ser humano pudesse ser reduzido a um útero que não funciona. Cada palavra sua era uma faca, cada olhar do marido, uma traição. Ele, que idolatrava você como se fosse uma deusa, repetia seus venenos como se fossem verdades absolutas. Você é egoísta, Uliana dizia, como se o desejo não bastasse, como se a dor não fosse real, como se ela escolhesse essa cruz. Até que um dia, o fio se rompeu. Ela rasgou os papéis que aprendiam aquele inferno e saiu, sem olhar para trás. Sem bagagem, sem plano, só com a certeza de que merecia mais. E foi assim, tropeçando na vida, que esbarrou em Mark. Não um salvador, mas um homem que a viu, que lhe ofereceu um chá quente, um silêncio respeitoso e mais tarde, um futuro. 1 ano depois, eles se casaram. 1 ano depois disso, nasceu sua filha, a prova viva de que o problema nunca esteve nela. Hoje, enquanto você se exibe com seus netos gêmeos, Uliana vive uma paz que você jamais entenderá. Mark insistiu para que ela tirasse um dia só para si, sem culpas, sem cobranças. E foi assim, leve e renovada, que ela esbarrou em você no shopping. Sua cara de triunfo virou cinzas quando Uliana sorriu e disse: "Parabéns pelos netos. Só não pergunte de quem eles são, viu? Pode doer." Agora você corre desvairada, acusando, xingando, como sempre fez. Mas dessa vez, ninguém a escuta. Nem mesmo seu filho, que finalmente enxergou a verdade. O veneno sempre esteve em você. E enquanto você grita com o mundo, Uliana segue em frente, com sua filha nos braços, seu marido ao lado e a certeza de que dessa vez a justiça foi feita. Sem drama, sem vingança. Apenas com a vida finalmente do jeito que sempre deveria ter sido. Você falava, e ele calava. Porque sabia que você nunca ouviria. Mesmo se gritasse a verdade na sua cara, você a distorceria, a mastigaria até virar veneno e cusperia de volta com ainda mais ódio. Então ele guardou tudo dentro, engoliu cada palavra não dita, até que o peso o levou aos médicos. E lá finalmente encontraram uma saída. Não para você, claro. Para eles. E como? Você arfa, a mão no peito, os olhos arregalados de horror. Se você é estéril, como eles conseguiram? Ou será que você? A dúvida corrói por dentro, porque a ideia de que alguém, qualquer um, possa ser mais forte que seu veneno é insuportável. Seu filho olha para você impassível. Não se atreve a responder. Nem precisa. A verdade já está escrita no silêncio dele, na forma como os ombros se endireitam, como se, pela primeira vez, ele respirasse sem o peso do seu jugo. Eles não são seus. Você vocifera, a voz quebrando em desespero. São frutos de outro homem. Herdaram sangue podre, serão bandidos, viciados, monstros. As palavras jorram como lama, sujando tudo ao redor, mas ninguém mais se importa. Sua nora, aquela mulher que você sempre desprezou, que agora segura seus cabelos com força e arrasta para fora como se fosse lixo, não tem mais paciência. Vá se acalmar. Volte quando aprender a pedir desculpas. Até lá, essa porta está fechada. Você olha para o filho, buscando salvação em seus olhos. E você? Não vai me defender? Ele se contorce, como se a pergunta doesse. Depois finalmente sacode a cabeça. Não, mãe. Chega. Sua voz é firme, quase estranha, como se ele também se surpreendesse com a própria coragem. Minha esposa está certa. Em tudo. Se quiser fazer parte dessa família, vai ter que engolir seu orgulho. E nunca mais falar dessas coisas. A porta se fecha. O som é definitivo. Enquanto isso, Uliana não faz ideia do furacão que acabou de devastar a casa que um dia foi sua. Ela está em casa, cortando legumes para o jantar, rindo de algo que a filha disse, ajustando o colar novo que o marido lhe deu. A vida dela segue adiante, leve, como se o passado fosse apenas uma sombra que nunca mais a alcançará. E lá, do outro lado da cidade, 2 vidas se rearranjam sem ela. Uma mulher aprende, pela primeira vez, o gosto amargo da solidão que ela mesma plantou. Um homem, finalmente livre, respira fundo e fecha os olhos, agradecido por ter cortado o último fio que o prendia ao abismo.
A justiça não é um trovão. Às vezes, é só uma porta que se fecha.